Olá, sejam bem-vindos ao programa Campinas, os Desafios da Metrópole, aqui transmitido pela TV PUC. Nós estamos aqui para discutir um tema de grande relevância nos últimos tempos, que é a relação entre os anseios da sociedade e as decisões do judiciário. Se é possível haver uma sintonia entre esses dois polos, se é desejável essa sintonia e se ela pode ser identificada no que tem acontecido a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. E como que essas decisões do Supremo e essas reflexões específicas podem impactar na nossa região, tendo em vista o tema central do programa, que é identificar como que esses desafios se apresentam para Campinas e região. Para fazer esse debate, para discutir o tema aqui conosco, está o professor Arnaldo Lemos Filho, que é licenciado em Teologia e Filosofia, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e professor da Faculdade de Direito da Faculdade de Ciências Sociais aqui da PUC de Campinas. Também está conosco o professor Oscar Melim Filho, que é mestre em Filosofia pela PUC de Campinas, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, graduado em Letras e em Direito pela Universidade de São Paulo e procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Para completar o nosso grupo, está o professor Glauco Barsalini, que é bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp, bacharel em Direito pela PUC de Campinas, mestre em Multimeios e doutorando em Filosofia pela Unicamp, além de ser professor de Ciências Sociais aqui da PUC de Campinas. Nossa reflexão inicial, ela diz respeito a uma decisão específica do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o tema da aplicação da lei da ficha limpa para as eleições ocorridas no ano de 2010. E verificou-se que essa lei, por ter sido de iniciativa popular, trazia por trás de si uma grande, ou pelo menos uma aparente demonstração da população, demonstração popular, de que seria importante que ela fosse aplicada de imediato. O Supremo Tribunal Federal, depois de um empate que deixou a nação bastante perplexa, resolveu que a lei não seria aplicada para as eleições de 2010. E, para a gente começar essa reflexão, queria convidar o professor Glauco a discutir essa ideia da iniciativa popular e por que a iniciativa popular deveria ter sido levada em consideração ou não deveria ter sido levada em consideração nesse caso específico. Olá, eu agradeço muito pelo convite, é uma honra participar desse programa e participar com os colegas aqui presentes, os quais eu tenho bastante admiração, não é? Olha só, antes de mais nada, para a gente discutir um pouco essa questão da iniciativa popular, não é? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito da democracia enquanto a instituição política dada no mundo moderno. Modernamente a gente tem três experiências, ou duas grandes experiências de democracia, sendo que uma delas prevalece. A primeira é da democracia direta, que ela acontece hoje na Suíça, enfim, não é? Com uma série de limitações, mas se autodenomina democracia direta. E a outra é a da democracia representativa. A democracia representativa é um modelo adotado pela maior parte dos países ou das nações modernas e nela se pode ou não apresentar, e geralmente se apresenta, o instituto da chamada democracia semidireta, não é? Então, a iniciativa popular, ela vem convencionalmente classificada como
um desses institutos da chamada democracia semidireta, que seria uma espécie de tentativa de aproximação desse modelo de democracia representativa, na qual existem os representantes do povo para fazer as leis e para executar as leis e para julgar se as leis estão sendo executadas ou não, e a democracia direta, que implicaria na participação, evidentemente, direta popular. Sendo, portanto, um instituto da democracia, o Instituto de Democracia Semidireta, né, a iniciativa popular, cabível pensar que o nível de legitimidade da democracia, ou melhor dizendo, desculpem, o nível de legitimidade da iniciativa popular é bastante alto, não é? Porque para o que é que tende a democracia, seja ela representativa, não é? Para o que é que tende a democracia representativa? Justamente para a tentativa de tornar a política efetivamente democrática, quer dizer, é um espaço no qual os sujeitos, os cidadãos possam dizer e possam atuar, não é? Então, a iniciativa popular me parece ter um espaço especial de legitimidade dentro da democracia representativa, que é aquela na qual nós vivemos no Brasil, aqui nós vivemos no Brasil, bastante especial. Consegui angariar 1.300.000 assinaturas para poder, então, apresentar um projeto de lei junto a uma casa legislativa, nesse caso de caráter federal, não é? O Congresso Nacional, enfim, não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então, o nível de legitimidade que essa manifestação tem, me parece ser bastante alto, não que invalide, pensando no Estado democrático de direito, qualquer legitimidade ou que diminua a legitimidade da democracia representativa, não é isso, né? Mas que de fato existe uma força, não é? Um poder que é diretamente identificável na iniciativa popular, me parece que é. E quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão com base no princípio da legalidade, se utilizando no discurso fundado no princípio da legalidade, me parece que ele vira um pouco as costas para um clamor popular, né? E especialmente um instituto que tem, como eu estou tentando dizer aqui, tem um nível de legitimidade que me parece bastante relevante. Obrigado, professor. Queria dizer também que é uma honra participar desse programa ao lado do professor Oscar, do professor Arnaldo, do professor Glauco, e pensar que as reflexões, né, as preocupações que nos trouxeram até aqui já tinham sido, no passado, feitas na forma de um livro, né? Nós organizamos a partir dos pensamentos do professor Arnaldo e do professor Glauco, depois o professor Oscar e acabei por último fazendo parte dessa equipe, um livro de sociologia, que é a Sociologia Geral do Direito, que tenta fazer essa junção entre o pensamento jurídico e o pensamento sociológico, que é mais ou menos o que a gente tenta desenvolver aqui hoje também. Com base nas colocações do professor Glauco, professor Oscar, é possível a gente imaginar um cotejo entre a importância da opinião pública ou da participação popular e, eventualmente, os resultados das urnas, como, por exemplo, a votação expressiva de alguns candidatos folclóricos? Sem dúvida. Bom, inicialmente é um prazer estar aqui junto com os colegas, professor Arnaldo, Glauco e Vedovato. Essa questão colocada aí pelo colega Glauco remete exatamente para essa situação de conflito, né, entre expectativa popular, né, desejo popular e o conceito de democracia e o papel do direito, né, o papel da legalidade, que é um papel de limitação, um papel limitador, né?
Nem por isso se há de dizer que o direito está contra a democracia ou está contra manifestações populares, né? Quer dizer, o princípio da legalidade tem toda uma história também que é fruto de uma história de luta, né? De luta popular contra os desmandos do poder, inclusive do poder monárquico e do poder republicano também, né? A decisão do Supremo gerou uma certa perplexidade na sociedade, exatamente porque coloca, e eu acho que ela foi oportuna, porque ela coloca exatamente coloca em termos esse conflito entre desejo popular, expectativa, o anseio do que a gente chamaria de uma justiça material, que seria uma moralização da política em termos imediatos, né? Ou seja, realizar agora a democracia e expurgar do cenário político brasileiro os maus políticos. E, por outro lado, a limitação do próprio direito, que tenta colocar em termos esse anseio e adotando também princípios que são muito caros para a vida em sociedade, como, por exemplo, o princípio da proibição da retroatividade das leis, né? No caso aí do debate eleitoral, o que se colocava é a questão de se a nova legislação poderia entrar em vigor durante o atual processo eleitoral, né? E o que o Supremo decidiu é no sentido de que, por força de uma regra da Constituição e até por força de um princípio, que só poderia entrar em vigor no próximo ano. E essa perplexidade, acho que é bem natural também nas democracias, né? Quer dizer, é o preço que se paga pela adoção de certos princípios e que acho que nós não devemos fazer uma contraposição muito simples ou simplista entre desejo do povo, que é a justiça material, e a injustiça feita pelas leis ou pelos tribunais, né? Na verdade, nós teríamos que fazer uma investigação até sobre esse projeto popular, em que medida ele é efetivamente popular, né? E em que medida, se nós abandonarmos os princípios jurídicos em benefício desse projeto, nós também não colocaríamos a própria sociedade numa situação difícil em termos de futuro, ou seja, se trata aí de uma ponderação dessas duas realidades, né? Eu acho que... Mas não imagino que a limitação que o direito impõe possa significar uma ofensa à democracia. Assim como também não imagino que um projeto de iniciativa popular signifique exatamente um anseio democrático. Seria necessário fazer uma investigação para verificar o que de popular existe no projeto de iniciativa popular mesmo, em contraposição a um princípio como o princípio da não retroatividade da lei, que tem na sua origem também uma história popular. Ou seja, de qualquer forma, é interessante o tema e nos coloca numa situação difícil, que é exatamente o objeto da nossa pesquisa aí no livro, né? Fazer essa contraposição entre o direito e a sociedade, no direito à sociologia. E trazer os casos difíceis a debate, né? Os casos difíceis como esse. Que vão ser cada vez mais comuns e já são, né? E daqui para frente certamente serão, como o caso do abortamento do feto anencefálico, como a união homoafetiva, como outros tantos que vão aparecer no Supremo Tribunal Federal.